Olá, bom dia, aqui é Alessandro Mascarenhas. Essa semana nós vamos falar sobre aumentar um grau. Mas aumentar um grau de quê? É exatamente isso. É de qualquer coisa. Qualquer coisa como? Qualquer coisa que você possa fazer essa semana que você melhore em algum aspecto aquilo que você já faz. Mas como assim? Olha, você deve trabalhar em algum lugar, pode ser que você vá de carro, pode ser que você vá de moto, pode ser que você vá a pé. Agora, de qualquer forma, acredito que há um deslocamento, mesmo você indo de carro, indo de moto, há um deslocamento no seu trabalho até você chegar à sua sala, de que pelo menos aí 20, 30, 40 metros você tenha que percorrer a pé. Eu creio que sim, às vezes mais, mas pelo menos de 20 a 30, 40 metros eu acredito que você tenha que caminhar a pé. E aí, nesse trajeto que você caminha a pé até chegar à sua mesa, seu trabalho, sua sala, seu escritório, enfim, onde quer que você esteja, onde quer que você trabalhe, nesse trajeto, que você vai percorrer a pé por pelo menos 20, 30, 40 metros, eu acredito que você deve encontrar com algumas pessoas. Pode ser que sejam duas, pode ser que sejam três, pode ser que sejam 10 pessoas, pode ser que não dê conta nem de contar de tantas pessoas que você encontra no seu caminho. A pergunta é, você tem o costume de dar bom dia a todas elas? Se você não tem, você pode começar dando bom dia para uma, para duas, para três. Mas se você dá bom dia para todos, além de dar bom dia, você pode fazer uma pergunta de caráter pessoal, como por exemplo, como foi o seu dia, como está seu dia, está tudo bem com você, a família está bem? São perguntas simples, mas pode levar as outras pessoas à reflexão. Quando você faz isso, a pergunta é: está melhorando algo que você já fazia ou não? Porque se você melhorar 1 grau a cada dia, no final de 30 dias, você melhorou 30 graus. Tá, mas o que significa 30 graus? 30 graus, se você sair do Brasil indo para os Estados Unidos de avião, e se você mudar 30 graus, você vai chegar na Ásia, com toda certeza. Na realidade, não precisaria nem essa quantidade toda de graus, mas é só para você ter uma reflexão, que são pequenos ajustes diariamente que tornam as coisas muito mais acessíveis, muito melhores para todos nós. E eu dei um simples exemplo, do que você pode fazer para que você não tenha nenhuma objeção pronta para dizer que não é capaz de melhorar hoje um pouco mais, um grau que seja, E aí, no percurso de você ir para o seu trabalho, você consegue já fazer algo que você não fez ontem, que é dar um bom dia para alguém que você não daria, é fazer uma pergunta de caráter pessoal para alguém que você não faria. Uma coisa muito simples. Agora, imagina as coisas possíveis, alcançáveis, e que se você melhorar 1 grau, a repercussão ela vai ser muito, muito, muito grande. Mas como assim? Me dá um exemplo. Por exemplo, vamos falar de comida, de alimentação. E aí você não consegue ficar sem o seu pãozinho no café da manhã, sem o seu cafezinho, E aí vamos imaginar que você, na hora de adoçar o seu café, você coloque aí uma colherzinha de chá de açúcar para adoçar o seu café. E aí você tome uma xícara de café, Tá, mas o que eu posso fazer para melhorar? Você já pensou em reduzir a metade, colocar meia colher de chá ao invés de uma, para adoçar o seu café? Mas o sabor, experimenta, é 1 grau, é uma única coisa que você pode fazer, palpável, acessível, que está no seu alcance, mas que vai melhorar 1 grau, entende? Esquece a matemática perfeita, mas ponha na cabeça que você está fazendo algo hoje, um dia, um único dia, que é hoje, que é o presente, mas que está sendo para melhorar, isso é importante. Então, se você está envolvido num processo de emagrecimento, se você reduzir em 50% a quantidade de açúcar que você colocaria para adoçar o seu café, você já está melhorando 1 grau. Se você come lá o seu pãozinho francês, e que também é muito apetitoso para você, te dá prazer, e você também quer melhorar, quer controlar mais as gorduras corporais, e você vai dividir esse pãozinho em 3 partes, e vai comer só 2, uma terceira você vai guardar para um próximo horário, para um próximo lanche, você já melhorou 1 grau.
São coisas sutis, mas que vai acumulando melhorias, e aí as melhorias se tornam contínuas. É a constância de pequenos acertos que leva os campeões a forjarem a sua história. É a evolução de pequenos acertos. O Usain Bolt não começou a correr 100 metros abaixo de 9 segundos, não, ele começou a 11, e aí diminuiu 1 segundo, foi para 10, compreende? É essa jornada que nos leva à perfeição, se é que ela existe, se é que nós vamos nos encontrar com ela, mas a busca incessante dela nos dá a oportunidade de experimentar sempre condições muito melhores do que as que a gente tinha até então. E aí, no meio do caminho, a gente começa a perceber também que não há um estado único e pontual de perfeição. É essa busca constante, né, de melhorar 1 grau a cada dia, é que dá essa possibilidade da perfeição. Só dá a possibilidade, não quer dizer que nós vamos encontrá-la, mas só de ter essa possibilidade, né, da perfeição, que é a melhoria contínua, isso dá para, ou melhor, isso tira qualquer condenação daquilo que ainda não somos bons em fazer. E a repetição, que é a mãe da experiência, é exatamente isso que vai nos metamodelar, né? Assim, vai pegar do nosso modelo próprio e vai condicionar a uma condição melhor do que aquela. Então você já inicia um processo de metamodelagem, mas de nós mesmos, de algo que ainda não alcançamos, mas que já projetamos, porque a melhoria contínua vai nos capacitar, vai nos habilitar a ter essa disciplina do fazer, e fazer sempre com aquela responsabilidade de melhorar 1 grau. 1 grau, é só isso. E quando a gente melhora 1 grau a cada dia, sabendo que em 30 a gente vai melhorar 30 graus, não é isso? Se fizermos durante 100 dias, nós vamos melhorar em 100 graus, compreende isso? A importância da melhoria contínua, da constância. E vai ter dia que nós vamos recair, vai sim, com certeza, nós vamos ter recaída, mas das recaídas pode ser o pontapé inicial para a gente recomeçar 1 grau. E aí essa melhoria contínua, de grau em grau, nós vamos alcançar aquilo que era até então inimaginável de ser alcançado. Então, quando a gente estabelece uma meta muito dura, né, quando se fala, por exemplo, do impossível, a única coisa que nos faz ter esperança de alcançar o impossível é quando a gente compreende de fato o que é a essência do impossível, que é galgar passo a passo, dia após dia, pequeninas metas possíveis, na sua sequência, na sua programação, ou seja, melhorando 1 grau a cada conquista até alcançar o impossível, e aí ele se torna possível. É só uma reprogramação, né? É só uma reprogramação, né? Jamais imaginaríamos que estaríamos todos aqui em pandemia, se comunicando com pessoas em qualquer lugar do mundo por causa desse aparelhinho que está aqui, e que alguém jamais imaginava. Como é que seria possível imaginar, né, há 100 anos atrás, que a gente estaria dentro de uma telinha, sendo o protagonista da nossa história? Isso aqui é uma história que está sendo contada, né? É tão fútil hoje que todos podem contar as suas histórias a qualquer momento, podem redesenhar as suas histórias e criar novas, que acaba ficando um pouco obsoleto. Olha só que profundidade dessa fala. Contar histórias acaba ficando obsoleto, porque nós podemos contar e reinventar e recomeçar uma a cada minuto que passa. E aí, nesse exato momento, eu estou aqui reescrevendo uma parte da minha. Você que está ouvindo, que vai ouvir essa live, poderia estar também reescrevendo a sua, né? O que te impede de fazer isso? Eu estou aqui no intervalo de atender um cliente ou outro, fazendo aqui essa live, esse vídeo, né? Exatamente para poder contagiar pessoas, né, que ainda não foram contagiadas de um motivo ou outro. Mas a pergunta é, o que você pode fazer hoje para melhorar 1 grau no seu dia, né? Isso é muito forte. Isso tira de nós a procrastinação, isso tira de nós a perfeição, isso tira de nós o perfeccionismo, que no meu caso é muito forte, e a procrastinação vem por causa dele, né? E aí a gente começa a melhorar 1 grau
Entende? Então eu sou perfeccionista? Sim, mas eu me dei ao direito de fazer algo que não estava pronto na melhor condição possível e eu venci isso. Então eu já melhorei um grau, vencendo a procrastinação e o perfeccionismo. E é assim, dia após dia, experimentando. E a experiência vem de começar a selecionar naquilo que a gente quer, se dá o direito de errar. Então, como eu já errei em algumas outras coisas, essas eu estou tirando do meu caminho para errar em novas coisas. E é o erro constante que vai chegar no momento que o erro fica sem sentido e ele começa a deixar de existir, porque você já errou tanto em tantas coisas que já não falta poucas para se errar ainda, né? Então é a experimentação e nós estamos num mundo de experimentação, né? Então experimentar faz bem para a alma, faz bem para a saúde, faz bem para o ego. Não é para alimentá-lo, mas é para ele entender que não é o governo, ele não está no governo, né? O que está no governo é o que nós queremos colocar e alimentar aqui dentro da nossa cabeça. Tenhamos aí um bom filtro para fazer a seleção daquilo que desejamos, que é salutar, que é produtivo, né? E aí a melhoria contínua, ou seja, melhorar um grauzinho a cada dia. Eu acredito que nesse momento que nós não podemos planejar tantas coisas assim, seja uma ótima escolha, uma ótima pedida. Fiquem todos com Deus.